Nesse segundo vídeo sobre supervisórios, nós vamos ver agora como criar outro histórico, só que dessa vez com atualização por evento, ao invés de fazer atualização por tempo. No primeiro vídeo a gente viu como criar o histórico, eles no E3 são automaticamente definidos por intervalos de tempo, então de tantos em tantos milissegundos as tags selecionadas para serem historiadas são copiadas para dentro do banco de dados. E neste caso nós vamos fazer um outro tipo de histórico, onde a gente vai definir quando que a gente quer fazer essa gravação, quando a gente quer fazer essa historiação, ou seja, não vai ser por intervalos de tempo contínuos. Para isso, foram criadas mais duas tags, a tag 3, que varia de 0 a 100, vamos botar ela aqui de 0 a 1000, em um intervalo de 500 milissegundos, do tipo seno, e uma tag interna, que vai ser modificada por um setPoint, então mesma ideia do exemplo anterior, só que sem o botão de ativar e desativar a tag demo. Para fazer um pouco diferente também, eu vou introduzir um componente, E3Chart aqui, para a gente ver o acompanhamento de uma das variáveis em historiação. A gente começa novamente pelo histórico. Nós já temos um banco de dados, então eu vou criar um novo histórico. Nesse banco de dados está criado um novo histórico, eu vou inserir as minhas tags dentro dos meus campos históricos. Então, vou inserir a 3, vou inserir a 4. A 3, vou trabalhar com um número real, vou chamar ela aqui de tag 003 também, para manter o sincronismo entre o nome do campo e o nome da tag. Lembre-se que isso não é obrigatório, mas ajuda. Criei agora minha estrutura do meu histórico, agora eu posso definir os parâmetros dele. Por exemplo, servidor de banco de dados 1, o nome da tabela, este eventos, intervalo entre registros, posso deixar assim porque eu não vou utilizar ele. E vou gerar minha estrutura de dados da tabela. A estrutura foi criada com sucesso, perfeito. Meu novo histórico está definido, tudo corretamente. Vamos salvar aqui quem tem que ser salvo. E agora vem a parte em que a gente tem que definir como nós vamos trabalhar por eventos. O histórico, por padrão, ele vai iniciar, quando a aplicação inicia, ele já começa fazendo historiação por tempo, ou seja, no caso daquele parâmetro padrão lá de 1000 milissegundos, a cada segundo ele vai inserir um novo registro na tabela do banco de dados com cópia dos valores das tags selecionadas. Para fazer com que ele pare, a única maneira de se fazer é através de scripts. Então, agora eu fui para a aba de scripts, eu estava na aba de design, fui para a aba de scripts do histórico, e ela é a mesma da aba de telas. Vejam, aqui a gente tem os elementos que eu quero gerenciar. Caso é o meu histórico 2, qual tipo de evento que eu quero escrever um script, para qual tipo de evento eu quero responder a um script, então estou colocando aqui on start running, ou seja, quando iniciar a aplicação, e aí eu posso escolher minhas ações, abrir um novo script, pedir para abrir uma tela modal, que são aquelas telas que a gente tem que fechar antes de poder seguir a aplicação, não deixa trocar de tela, executar uma aplicação externa, mandar executar algum programa, por exemplo, um navegador, e essas duas aqui para trabalhar com mudança de valores das tags. E uma última opção aqui para imprimir um relatório. No caso, nós queremos um script, porque o que eu quero é desativar a gravação automática do histórico no momento em que a aplicação começa. Eu não sei como fazer isso, então eu vou aqui no App Browser e vou procurar o que eu tenho de métodos e propriedades do meu histórico. A gente não tem nenhum método, nenhuma propriedade para isso, mas eu tenho um método que se chama Stop Acquisition. Então, Stop Acquisition desabilita a gravação dos registros por período, que é o que a gente quer. Vejam, automaticamente foi selecionado o valor a ser colocado ali no script. Eu simplesmente vou clicar e agora estou com o código do meu script definido. Aqui eu estou dizendo, então, que existe uma subrotina, que seria esse script de resposta a evento, chamado ist2 onStartRunning, então é a combinação do componente com o evento que causou isso. O endsub encerra o código e dentro aqui eu tenho as minhas ações. Eu posso colocar qualquer outra coisa que esteja dentro do vocabulário básico da linguagem VB.NET, que é o que o Ellipse usa para escrita de scripts. É a única linguagem, não é possível usar Java, C++, Arduino, Python, a linguagem dele é VB.NET. Eu posso verificar se o script está completo, está correto, e aí aparece aqui na aba de mensagens, nenhum erro em executar script. Então, a princípio, o script está escrito corretamente. Se ele está funcionando corretamente, nós vamos ter que ver. Com isso, a atualização automática do histórico foi suspensa, e agora ele só vai ser atualizado quando eu quiser. Para isso, eu vou ter que trabalhar com mais alguma coisa de script.
Bom, a princípio está tudo resolvido. Não estou trabalhando com o histórico 1 agora. Vamos trabalhar com o histórico 2. Como eu já tenho esse componente 3 Browser para não saturar demais a tela, eu já vou modificar esse 3 Browser para, ao invés de mostrar a consulta 1 que a gente tinha feito, a gente colocar uma nova consulta nele. Eu posso criar uma nova consulta, vou selecionar histórico eventos. Aqui já sumiram os campos anteriores, vou selecionar o tag 3, o tag 4 e o timestamp. Vou fazer essa classificação por ordem ascendente porque eu quero a apresentação dos dados no gráfico serem na evolução do tempo da esquerda para a direita. Agora eu vou definir aqui as dimensões dos elementos que eu quero. Aqui está tudo resolvido. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, definindo então os elementos que eu tenho. Primeira coisa, eu preciso de uma consulta. Vejam que não há nenhuma consulta aqui, porque aquela consulta está dentro do E3 Browser. Eu vou fazer uma consulta similar. Selecionar lá o banco de dados, histórico evento. E aqui eu vou querer timestamp e a tag 3 apenas. Vejam, não preciso fazer consulta de todo mundo. Já defini minha consulta. Essa consulta 1, lembre-se, é a consulta 1 específica da tela inicial. E agora eu posso criar minhas penas. As penas são os elementos que a gente vai utilizar para desenhar. Então, definir o estilo da pena. Eu quero um azul escuro, quero uma linha um pouquinho mais grossa. Vou selecionar aqui a consulta 1. Agora eu posso selecionar dessa consulta quem é o meu eixo vertical, quem é o meu eixo horizontal. E esses aqui são os elementos que eu vou utilizar para fazer a atualização via tag. Ou seja, vou escolher lá no servidor as tags de interesse. Então, o link do eixo vertical vai ser o valor da tag 3. O link do eixo horizontal eu não tenho nenhum outro campo para fazer esse tipo de coisa. Eu vou deixar a atualização por tempo mesmo. Já tem então a minha consulta, a minha penas, traçador. E se quiser podemos mostrar também legendas. É só escolher o que a gente quer ver. Bom, feito. Agora só falta um único e último detalhe. A atualização ela é feita na forma de eventos. Então, eu vou criar inicialmente um evento usando um botão de comando. E eu vou dizer que o evento vai ser o clique desse botão de comando. Então, vou criar um novo script. Esse script está vinculado então a esse botão que eu adicionei e ao evento clique desse botão. Agora eu tenho que ver como que eu vou fazer o histórico se atualizar. Tem algum método histórico atualizado, que é o writeRecord. Então, quando eu não estou com o histórico atualizado automaticamente por tempo, eu tenho que forçar essa atualização por código. O writeRecord vai fazer justamente isso. Eu não preciso me preocupar em dizer o que eu vou guardar, porque ele já sabe na definição do histórico quais são os dados que têm que ser colocados. Está feito no script. Vamos ver se ele está ok, nenhum erro executar script, tudo bem. Então estou com tudo salvo agora, tudo resolvido. Vamos executar esse script e ver o que vai acontecer. Cuidem que a atualização do campo, né, não existe. Vou botar um valor aqui. E agora estou fazendo atualizações dessa consulta. Fiz algumas atualizações. Como essa atualização não é automática, ela está sendo feita só quando eu aperto o botão. Isso é interessante de se utilizar em casos como que eu tenho que fazer uma atualização manual, eu tenho que registrar alguma ação que o usuário fez, coisa do gênero. Mas no caso de uma tag, se essa tag não muda de valor muito frequentemente, eu poderia associar ao evento da mudança de valor da tag para que essa atualização fosse feita de forma automática, sem depender do operador. Agora, como se faz isso? Para fazer isso, nós vamos precisar, eu vou tirar esse botão daqui, nós vamos precisar trabalhar com o script do lado da tag. Eu vou ajustar também as propriedades aqui, que isso aqui deveria estar entre 1 e 1000. No eixo vertical, eu vou configurar que a escala entre 0 e 1000. Agora eu vou fazer o seguinte, cada vez que a tag 4 modificar o seu valor, eu quero que o sistema atualize o histórico. Para isso, eu tenho dois eventos na tag, Start Running, quando o programa começa, Stop Running, quando o programa termina. Eu posso criar um novo evento, inclusive
Vou dar um nome de atualiza histórico para esse evento e eu posso definir uma expressão essa que pode utilizar valores que eu quiser que o web browser disponibilize. Observem que nesse caso não aparecem objetos de tela, porque o servidor não sabe quantas telas estão rodando. Ele não tem acesso, ele por si não procura as telas. Ao contrário das telas, que as telas têm que enxergar o servidor para que a coisa funcione. Então vejam, um script de elemento de tela enxerga todos os dados disponíveis da tela, todos os componentes existentes na tela e também os componentes existentes no servidor. Já um script que vai trabalhar com elementos do servidor, resposta a evento do servidor, só enxerga elementos do próprio servidor, ele não consegue enxergar a tela. Eu vou pegar e vou definir que o meu objeto de interesse é o valor da tag 4. E observem qual é a condição de ocorrência aqui. Sempre que essa expressão alterar o seu valor, ou sempre que a expressão for verdadeira, no caso de números reais, ou mesmo expressões. Eu posso comparar, por exemplo, tag 004.value igual a 10. Seria uma possibilidade. Eu vou colocar aqui que sempre que a expressão alterar o seu valor, ele vai fazer uma atualização. Então essa é a minha nova resposta a evento. O evento se chama atualiza história. Vou criar aqui um script. E o que eu quero quando esse sujeito mudar de valor é que o histórico atualize esse registro. Observem que como não é o próprio histórico que está fazendo alterações nele, chamando métodos dele, eu tenho que utilizar esse método chamado getObject. Veja a importância de dar o nome. Aqui ele está procurando pelo nome do componente. Então ele pega o objeto da aplicação chamado histórico 2 e vai executar o método writeRecord desse histórico 2. Agora está feito e vamos executar esta aplicação. Então observem agora que está meio travado. Eu tenho lá os dados de consulta dos períodos anteriores, os dados de consulta do período atual das tags, porque o meu gráfico está mostrando não só o histórico, mas o valor presente das tags. E quando eu alterar aqui, em seguida já vão ser atualizados os dados. Vejam que aqui está, ó, 31 registros. Vamos ver os últimos. Olha lá, 10 e 30. 50. Vai levar uns segundinhos e ele vai fazer a atualização. Apareceu 50. 60. Por que aqui parece que está tudo bem, tudo resolvido? Vejam, porque ele está pegando os dados da tag mais os dados do histórico. Então eu estou enxergando que a tag tem. Eu posso modificar agora nas propriedades e colocar aqui nas configurações que eu quero ver só o histórico. Vejam o que vai aparecer. São só dados historiados. Entrei com várias tags agora para forçar a atualização do histórico. Em seguida, vocês devem ver uma atualização de dados do que a gente está vendo. Perceba que a atualização está ocorrendo agora por evento. O que quer dizer por evento? Que quando alguma ação, tanto da parte de tela quanto da parte do servidor acontecer, ele vai executar um script e esse script vai forçar a atualização. Observem, só para fechar o assunto, quando a gente trabalha com scripts, a gente tem mais elementos. Por exemplo, abrir tela, executar aplicação, são possíveis para elementos de tela, não são possíveis para elementos de servidor. Ao executar um script, o meu app browser mostra todos os elementos, inclusive das telas, e os do servidor também. Então vejam, um script vinculado a elementos de tela consegue manipular outros elementos de tela, consegue manipular elementos do servidor. O script vinculado a um elemento do servidor só consegue manipular elementos do próprio servidor. Então, gente, era isso por enquanto. Acho que agora vocês têm o suficiente para poder trabalhar com históricos de duas formas. Aqueles históricos para manter a historiação contínua de elementos que estão sempre variando ao longo da planta e o tipo de histórico que é utilizado para ocorrência de eventos. Por exemplo, uma variável está fora do valor normal, um evento aconteceu do tipo entrou uma pessoa, saiu uma pessoa num sistema de vigilância. Claro que essa questão de ocorrência de eventos também está muito associada a alarmes, que vai ser o assunto que nós vamos trabalhar em seguida.